Olá pessoal, hoje eu vou começar fazendo uma pergunta. Vou começar um pouquinho diferente. Você tem medo de quê? Aprendendo a lidar com o medo é o capítulo 15 do nosso livro Aprendendo a Lidar com. E são vários os tipos de medo que nós carregamos e que de repente nos aprisiona, né, nos nossos modelos, né, de experiência que nós vamos acreditar que nunca vai dar certo. E quando eu pergunto você tem medo de quê? Tem um parágrafo aqui do Aprendendo a Lidar com Medo que fala o seguinte: há vários tipos de medo. Medo de fracassar, medo de morrer, medo de viver, medo da rejeição, medo de perder o pai, a mãe, o filho, parentes, namorado, emprego, medo de agir, medo do sucesso, medo do fracasso, medo de se comprometer, ser reprovado, medo de animais, pessoas, medo do futuro, ou medo de dirigir, medo de perder, medo de ganhar, ou do escuro, ou do desconhecido. Enfim, quais são os motivos do seu medo? Se nós pararmos para pensar com muito cuidado, nós temos que entender a origem do medo. Algo muito relevante que tem que ficar claro para a gente é que o medo tem uma função essencial em nossas vidas, que é um senso de proteção. O medo não é necessariamente ruim. Eu não tenho que achar que eu não tenho medo de nada. Quem não tem medo de nada está passivo a acontecer tudo ao quadrado, ao cubo na vida dela de ruim. Porque ela se arrisca desnecessário. Ela não tem percepção do perigo. O medo nos ajuda a ter ideia do perigo. Mas o grande problema é o grau e a intensidade do medo. Isso sim, pode acabar com você, pode te aprisionar em uma prisão que está dentro de você mesmo. Desses variados medos que eu coloquei para você aprender a lidar com ele, você tem que primeiro pensar o seguinte: identifique a causa do seu medo. As formas para você lidar com medo. Identifique as causas do seu medo. Eu sempre sugiro, se você pegar e fazer algumas anotações. De onde surgiu? Qual foi o primeiro momento que você se percebeu sentindo esse medo? Por quê? Qual foi o trauma? A origem disso? Há relatos que nos mostram que a intensidade do medo diminui à medida que nós vamos entendendo a origem do medo. Como tudo começou. A causa. Não é só falar, aconteceu dessa forma. Não, você entender todo o enredo, como as coisas foram acontecendo e as emoções foram se entrelaçando. Segundo ponto que pode te ajudar muito é: pergunte até quanto, né, é fantasia, o grau da fantasia que você está exagerando da possibilidade de repercussão do que você acredita que vai acontecer com você. Nem sempre, ou a maioria das vezes, do que você está pensando que vai acontecer com você, em função do medo, vai acontecer. Porque o medo faz algo em nós que é distorcer a realidade. Eu coloco um grau a mais na minha percepção daquilo que vai acontecer. Não estou dizendo que não vai, eu só estou querendo dizer que nem sempre vai acontecer do modo que você acredita que vai aparecer. E finalizando, aproxime-se pouco a pouco do objeto do seu medo. Isso vai fazer para você um bem danado. Eu não estou falando para você se expor lá de uma vez, mas qual que é o seu objeto do medo? Comece a tentar entendê-lo. Por que acontece isso? Vai começar não de uma vez lidando com ele, mas tentando compreender como que ele acontece, buscando informações sobre ele. Você vai perceber à medida que você vai tomando em contato com a realidade que você vai perdendo um pouco mais de medo, né? A gente dá na psicologia o nome de dessensibilização. À medida, pouco a pouco, que eu vou entrando em contato com o meu medo, eu vou ficando dessensível ao medo, ou seja, eu vou perdendo a sensibilidade a este medo. E isso faz uma grande diferença. Eu espero ter ajudado você a compreender a questão do medo. Na vida é assim, de uma hora para outra a gente descobre coisas que a gente não tem medo. E a gente vai aprendendo a ter um novo olhar, buscar novas experiências para lidar com os medos que nos surgem a diversas partes da vida. Você não é ninguém aquém ou ninguém além porque você tem um novo medo, ou você descobriu que algo te incomoda muito. O que você tem, na realidade, é a possibilidade de uma grande descoberta de quem é você.